Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Né? Eu sou o Bruno, da Escola EDTI, e hoje a gente vai fazer aqui mais um EDTI Sessions, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre projeto de melhoria. Né? Então, a gente da Escola EDTI, né? A gente trabalha com um projeto de melhoria, a gente trabalha com Lean Six Sigma, e a gente vai conversar um pouquinho, né, de como aplicar a metodologia, mas a gente vai falar de modo bem geral, né? Então, para todo mundo que está pensando em fazer projeto de melhoria, né, saber algumas dicas, algumas situações, alguns eventos que ocorrem que a gente precisa ficar de olho, né, dentro dos nossos projetos. Né? Boa tarde, Fernanda, Tamires, né? Bacana vocês aqui. Né? Então, eu vou apresentar um pouquinho, né, da IDTI, apresentar aqui, me apresentar direito, vou apresentar a nossa convidada. Então, quem somos nós, né? Quem que é a IDTI, né? Para quem já conhece a IDTI, né, sabe que a gente já está no mercado há uns bons anos aí, e a gente foi fundado lá em 2019, né, pelo professor Ademir Petenati, e a gente é um dos pioneiros aí nos cursos presenciais EAD da metodologia do Lean Six Sigma. Né? Então a gente tem mais de 25 consultores espalhados aí em todo o Brasil, né? E a gente cresce aí numa taxa aí de 50% ao ano, né, trabalhando com melhoria contínua, né, o que a gente ensina, né, a gente aplica aqui dentro da nossa escola para a gente conseguir os nossos resultados. Né? Então a gente já impactou mais de 15 bilhões na economia, né? O que é impactar mais de 15 bilhões na economia? A gente faz aí calcula, né, quantos alunos a gente tem, né? A gente já formou mais de 20 mil pessoas aí no país, né? A gente faz a nossa pesquisa anual aí de como que os alunos aplicam o que eles aprendem com a gente e os resultados que eles têm dentro das organizações. Né? E aí a gente consegue estimar aí quanto que a gente consegue impactar com melhoria de processos. Né? Então a gente já tem um valor bem representativo e cada vez mais, né, é exponencial a nossa curva aqui para a gente poder impactar mais pessoas e ajudar aí o nosso país, né, transformar as empresas. Você está aqui no EDT Sessions, né? Esse é o terceiro EDT Sessions, os nossos encontros mensais para que a gente possa compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? Aprender um pouquinho novos horizontes, escutar um pouquinho as histórias dos nossos convidados. E hoje a gente vai falar um pouquinho do primeiro projeto de melhoria. Né? Então, quando a gente aprende, né, algum método, alguma metodologia, né, sempre tem aquela barreira, né, aquela diferença de teoria com a prática. Né? Às vezes é um salto difícil da gente poder realizar. Então, a gente vai conversar um pouquinho para a gente facilitar, né, entender alguns pontos importantes que vão ajudar a gente a ter sucesso no nosso primeiro projeto de melhoria. Né? Então, em abril a gente vai ter aprendendo ferramentas do Lean Six Sigma, em maio a gente vai ter outra EDTI Sessions com os cases de Lean, né, aplicação prática só de Lean, e em junho a importância da melhoria contínua para um processo, né? Então, os nossos próximos EDTI Sessions já estão aí, né? Então, mês que vem não percam, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas do Lean Six Sigma. Avançando na nossa apresentação aqui, né, rapidamente, antes da gente começar a entrar no assunto, eu já falei, né, eu sou o Bruno, né, sou professor da Escola EDTI, né, sou gerente de projetos da Escola EDTI, eu já estou na EDTI há mais de 5 anos já, e é muito legal, né, trabalhar na EDTI, que foi um lugar que eu me encontrei quando a gente fala de melhoria contínua. Então, muitas vezes, né, quando você entra numa empresa, a empresa ensina isso, né, às vezes a gente fica até um pouco, pô, será que eles realmente aplicam? E foi um lugar que eu achei sensacional, onde a gente consegue aplicar tudo que a gente realmente ensina, né, para os nossos alunos. Então, é um lugar excelente, né, de trabalhar. Eu sou fã da EDTI, né, e gosto muito de trabalhar na EDTI, já faz 5 anos que eu estou lá. Eu já sou engenheiro civil de formação, então o último projeto que eu trabalhei antes de estar na EDTI, né, eu participei da construção da linha 4 do metrô lá do Rio de Janeiro, né, tem até uma medalhinha aqui no fundo, né, que é do final do projeto. Né. Trabalhei lá em análise e gestão, né, e controladoria. Né. Antes de ser engenheiro civil, né, eu tenho uma trajetória um pouco eclética e diversificada, né, eu comecei lá na área da saúde, eu fiz biomedicina, né, trabalhei com gestão de processos também, né, também gestão de pessoas, laboratórios, hospitais, né, então já conheço aí diversos cenários diferentes aí, dificuldades,
da gente poder aplicar os nossos projetos dentro dos roteiros diferentes que a gente tem por aí, né? E trabalho hoje na EDTI, como já falei para vocês, né, como consultor, como professor e fixamente como gerente de projetos da EDTI. Mas hoje eu não estou aqui sozinho, né? Vocês não vão só escutar eu falando sobre o projeto de melhorias, né? Eu tenho uma convidada super especial, né? Nossa professora da EDTI, a professora Gisele Drummond, né? Ela também tem bastante experiência, né? Ela vai se apresentar um pouquinho, ela vai falar um pouquinho dela, né? E ela é uma professora da EDTI também há bastante tempo já. Bem-vinda, Gisele, boa tarde. Boa tarde, Bruno, obrigada. Boa tarde a todos e a todas aí que estão nos assistindo. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Gisele Drummond, estou falando aqui de Curitiba, sou engenheira química de formação, me formei em São Paulo. Minha trajetória, apesar de engenheira química, comecei na petroquímica, né, comecei lá atrás na Suzano Petroquímica, que hoje nem existe mais, hoje já é Braskem. Nisso, fiz toda a minha vida pós na área de qualidade Lean Six Sigma, há muitos anos, e tenho mestrado em engenharia biomédica, né? Tamo aí, Bruno. Tamo junto, né? Tenho mestrado em engenharia biomédica, mas sempre trabalhei na área de controle de mudança, validação de processo, validação de sistemas. Comecei na petroquímica, na área de sistema de gestão integrado, saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. E lá, né, na Suzano Petroquímica, já comecei trabalhando na parte de Six Sigma, e a gente tinha bem separado naquela época Lean e Six Sigma. Depois que hoje em dia a gente só fala em Lean e Six Sigma, né? Mas ainda naquela época a gente estava um pouco trabalhando as coisas de modo separado. E passei por multinacionais, né? Trabalhei no Grupo Boticário, trabalhei na Becton Dickinson, trabalhei num grupo grande chamado Lotus Indústria, na área de produtos médicos, né? Minha formação veio daí. E hoje em dia, né, trabalho como professora da escola EDTI aí, com algumas turmas aqui no Paraná e online aí com todo mundo, né? Boa tarde a todos vocês que estão entrando aí. Obrigada pela participação de vocês. É isso aí. Bacana, Gisele, bacana, né, pessoal? Vocês estão vendo aí, a professora Gisele já trabalhou um monte de lugar, tem bastante experiência para compartilhar com a gente aqui, né? E aí vai compartilhar um pouquinho dessas dificuldades iniciais, né, quando a gente vai começar os nossos projetos de melhoria, né? Eu vou começar falando, né, de maneira bem geral, bem rápida, não vou me estender muito, né? O que é um projeto de melhoria, né? Primeiro, é um projeto como todo mundo conhece, né? Início, meio e fim, né? Uma iniciativa para que a gente possa transformar alguma coisa quando a gente fala de melhoria. Então, a gente vai sair de um ponto A, de algo que funciona, de uma determinada situação, e a gente vai conseguir alcançar um resultado, né? Vai mudar o patamar desse processo, né? Que é o objetivo do projeto de melhoria. Quando a gente fala de projeto em modo geral, né? Seria mais ou menos isso, mas eu gosto de salientar, né? Quando a gente fala de Lean Six Sigma, os nossos projetos, eles sempre têm um objetivo, né, para a gente se alcançar, ele tem que ter um resultado, né, ele tem que ter uma entrega que seja visível, né, a gente vai trabalhar muito com dados e fatos, um pouco de estatística, então o projeto de melhoria, né, é aquela iniciativa para você transformar o seu processo, né, alcançar novos patamares para onde a gente possa avançar, né, para dentro da nossa empresa e a gente conseguir os melhores resultados. E eu posso falar de qualidade, posso falar de redução de custo, né, posso falar de produtividade, então a gente pode seguir diversos caminhos, né? Por que é importante, né, fazer um projeto de melhoria, né? Também, brevemente falando, né, a gente não pode achar que a gente está no pedestal de ouro, né, que a gente está no melhor lugar, né, que a gente faz o melhor que dá para fazer, ou uma frase que é muito comum, né, acho que a professora Gisele pode até complementar aqui, né, que é muito comum escutar quando a gente faz melhoria, meu Deus, eu sempre fiz desse jeito, né, a gente sempre fez assim e sempre deu certo, né, professora? Escuta muito isso por aí. Com certeza, quando a gente fala da importância de um projeto de melhoria, da minha experiência, assim, todo mundo hoje fala que faz projeto de melhoria. Quando a gente olha de fora para dentro, né, quando a gente consegue enxergar desta forma, o projeto de melhoria ele tem a sua estrutura.
Aqui na IDTI a gente sempre fala, a gente ensina a ciência da melhoria. E quando a gente vê o pessoal falando, eu faço melhoria, ok, me mostra como está estruturada a tua melhoria. Como que você não faz mais do mesmo? Né? E isso que a gente sempre discute aqui. A gente fala em melhoria, mas essa melhoria, ela é sustentável ou ela é uma situação, ou ela é pontual? Porque na minha visão, gente, melhoria, ela está diretamente relacionada à extensão ao tempo, essa sustentabilidade, né? E o desenho da melhoria, aquela escadinha, né? A gente sempre tem que estar subindo a escadinha, às vezes desce um pouquinho, aí sobe 3 degraus e vai, mas a questão é como é que essa sustentabilidade se mantém. E aí eu acho essa importância da ciência da melhoria aí, para a condução dos projetos. A gente faz melhoria, muita gente fala, eu faço, mas e aí? Vamos voltar lá, está sustentável isso? É bem isso, né? Assim, tá sustentável a melhoria, né? Às vezes se a gente voltar até uma parte anterior, professora, né? Que é o que é a melhoria, né? Muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo melhoria, mas nem entendem, né, que a melhoria tem que ser duradoura, né? Que tem que ser sustentável, não está quantificando, né? Quanto que é essa melhoria, né? Se está acontecendo ou se é só uma inferência, porque o nosso cérebro é péssimo de estatística, né? Se não colocar nos dados, a gente está enroscado com esse negócio de estatística aí. E é importante isso que você colocou, Bruno, porque para a gente saber que a gente melhorou, a gente tem que ter a real noção de onde a gente está. Né? Então, sem a gente saber como estamos, como é que a gente sabe que melhorou? Tem gente que não sabe. Eu falo, tem empresas que eu conheço que não sabem nem como estão. Quando a gente faz o challenge, que eu chamo que é o desafio, né? E aí, como você está hoje? Né? A gente, dentro da IDTI, a gente sempre fala como está a variação do seu processo hoje. E eu falo, se você não conhece a variação do seu processo, você faz o quê? Me conta. Você mede o quê? Como você acompanha o seu processo para você garantir que melhorou? Mas enfim. É bem isso mesmo. É que eu fico lembrando as coisas. Uma coisa que é comum também que acontece é quando você vai e a pessoa fala: os dados eu tenho tudo, né? Eu tenho todas as informações aqui, né? Eu tenho meu banco de dados aqui é bem completo. Só que aí tem 2 pontos, né? Uma, às vezes, geralmente não tem tudo que precisa, né? Aí a pessoa está falando só de média, a gente não consegue nem ver variação, né? Tem um monte de falha na coleta dos dados, né? E tem uma outra parte que é o que você faz com isso, né? Porque mais do que ter os dados, né? Você tem que saber e captar os sinais, né? Eu gosto muito da frase do professor Ademir, né? Que ele fala que a ciência da melhoria é igual ao sinal do rádio, né? Tá aqui, né? O sinal do rádio tá aqui, mas se eu não tiver um rádio, eu não escuto, né? Não consigo captar esse sinal. Então eu acho muito bacana essa frase. Perfeito. É isso aí. Bom, onde executar os projetos de melhoria, né? E aqui eu acho que tem 2 pontos para a gente falar, né? Assim, que eu gosto muito de falar, que às vezes é uma dúvida que muitas pessoas que não estão no meio da melhoria, né, me perguntam, mas onde se aplica isso, né? Em que área que é? Na verdade, pode aplicar em qualquer área, né, Gisele? A gente consegue aplicar desde lá no hospital, lá na biomedicina que eu me formei, até na engenharia civil, né? Acho que é muito amplo. Eu consigo aplicar dentro da minha casa, gente. Eu consigo aplicar. Quando a gente fala onde a gente pode aprender a identificar, você sabe assim que a gente consegue fazer projetos de melhoria com absolutamente tudo. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não minimizar as coisas, sabe? Eu conheço pessoas que eu já dei aula aqui na EDTI, e eu brinco assim, o Lucas é uma pessoa que eu dei aula, ele trabalhava na Infraero aqui, e ele passou, né, ele sempre presta concurso, e passou para Itaipu, faz alguns meses que ele está lá como engenheiro na Itaipu. E quando ele começou o curso dele aqui conosco na EDTI, ele falou, eu quero praticar isso daí, eu quero praticar design de experimento, eu quero fazer melhorias na minha vida. Porque ele estava numa fase que ele estava com muita insônia.
né? E eu tô falando isso porque a gente consegue aplicar isso dentro de casa, gente. Isso eu acho máximo. Ele tava com insônia, ele não conseguia nenhum tratamento eficaz. Gente, ele começou, esses relógios que monitoram o tempo de sono profundo, ele começou a ver se ele tomava café antes de dormir, se ele não tomava, se ele fazia exercício, se ele não fazia, ele começou a compilar, e hoje em dia ele disse que a qualidade de vida dele melhorou por conta de um projeto que ele fez na vida dele. Ele conseguiu fazer um design de experimento para entender o que era melhor para ele. Então, assim, e foi uma forma dele praticar, ele calculou na mão, assim, porque ele queria ter essa experiência. Então, projetos de melhoria a gente consegue fazer desde pequenos até extremamente significativos, né, em grandes companhias, em qualquer lugar. Qualquer lugar, né, assim, acho que é bem bacana isso, né, que é onde que a gente pode aplicar o projeto, né, em que áreas, a gente já avançando um pouco para isso, né. Então, onde que é mais interessante ser aplicado, eu acho que é importante pegar essa experiência, né? Quando a gente fala do primeiro projeto, né? Acho que eu até vou avançar um pouquinho aqui. Quando a gente fala do primeiro projeto, é importante que a gente treine, né? Que a gente tenha algo que a gente controle para o nosso primeiro projeto. Né? Muita gente sai do Green Belt, do Black Belt, né? E quer transformar a empresa, né? E aí tem um monte de dificuldade envolvida ainda, né? Que é só que a experiência vai trazer um pouquinho pra gente, né? Então, praticar no simples, né? Que é no nosso dia a dia mesmo, vai ajudando a gente a fortalecer esse conhecimento aí, né? Sim. E os projetos, professora, né? Para falar um pouquinho, já avançando aí nas dificuldades, né? De fazer um projeto, nesse slide aqui tem os principais problemas aí, né? Ou alguns problemas que ocorrem aí no início do projeto, ou no nosso primeiro projeto, né, que são algumas coisas que a gente listou aqui, mas eu queria escutar de você, né, assim, o que você acha que são os principais problemas, além do que está ali, ou se contempla o que está aí no nosso slide. O que eu já vivenciei de principais problemas, aí falando um pouco da minha experiência, né, o objetivo aqui, quando a gente coloca, e aí vou pincelar alguns, mas falar de uma forma bem específica, quando a gente fala no objetivo do projeto, né, ou coisas assim, eu sempre digo, tudo é eletivo a ser um projeto Lean Six Sigma? Não, eu não vou fazer Lean Six Sigma para tudo. Aí o pessoal fala, tá, professora, mas e aí, o que é eletivo, o que não é eletivo? Eu falo, dentro da área de qualidade, todo mundo aqui, de forma direta ou indireta, trabalha com a área de qualidade. Se você já sabe qual é a causa do teu problema, vai lá e resolve. Você não precisa dispor de um recurso absurdo como um projeto Lean Six Sigma, que vai demandar meses aí para você conduzir, para você resolver um problema que você já conhece a causa. A gente vai fazer um projeto Lean Six Sigma para uma situação estratégica da companhia, onde eu não sei nem por onde começar. Né? Então, se você já sabe a causa, você já pode ir lá e resolver. Agora, um projeto Lean Six Sigma, ele precisa ter um objetivo muito bem estabelecido, de uma questão estratégica da companhia, por algo que eu não sei nem por onde começar, onde vai ter toda aquela equipe multifuncional. E muitas vezes a gente vê projetos já nascendo com a solução. Uma vez eu numa multinacional que eu trabalhava, Bruno, a gente tinha que fazer o challenge para headquarter. Então você fazia o projeto e aí você tinha os gurus nos Estados Unidos, ali no Jersey, e aí a gente tinha que submeter cada fase do projeto para o challenge, que eles chamam para o desafio de mentor, né? E dentro disso, eu já cheguei com a solução, bem no objetivo, assim, pá! Então, já escutei ali, porque, peraí, se você já tem a solução, para que você está executando todo um projeto, né? Foi isso. Esse é um dos desafios que eu vejo, assim, quando a gente começa o objetivo, é entender. O que mais? Tá me ouvindo bem, Bruno? Tranquilo? Tô ouvindo sim, Tá ouvindo? E aí, outros desafios que eu coloco assim é a falta de dados. Como a gente vem da indústria de médica, eu sempre falo que a gente pode fazer benchmarking ou bench em qualquer tipo de negócio, né?
É difícil hoje em dia você fazer bench no teu concorrente, ele não vai abrir as portas e falar, venha conhecer a minha empresa e conhecer meu segredo. A gente faz bench em empresas de referências em segmentos diferentes. Então, um dos bens que eu falo para falta de dados é o que a gente fala dentro da área do FDA, que é a integridade de dados. Da área de contábil, o pessoal usa SOX ou outra análise para fazer. Mas aí, seus dados são confiáveis, eles são atribuíveis, quem fez, quando foram coletados, são originais, foram coletados e registrados no tempo, tão legíveis, tão específicos. Isso a gente chama de ALCOA, dados ALCOA dentro da área ali de produto médico. Então, seus dados são ALCOA, eles são confiáveis. E aí a gente trabalha com muitos dados históricos. Eu sempre falo para os alunos, e aí, você considera uma planilha Excel confiável? Quem acessa? Quem tem acesso? Como ela está bloqueada? Né? Que tipo de controle a gente tem nessa planilha para chamar ela de confiável? E muitas vezes eu falo, a gente também não rasga nota de 100, né? Então, assim, o seu chefe quer que você faça, vamos fazer o melhor que a gente pode. Mas para isso a ciência da melhoria, a gente precisa de um projeto, aí o Project Charter, um contrato de projeto muito bem descrito, para que qualquer barreira, qualquer dificuldade, ali que eu falo que eu vejo a maturidade de um projeto, para saber se ele está bem descrito ali, porque sim, a gente não vai ter um mundo perfeito, mas a gente precisa ter um bom planejamento. É isso. Isso eu vejo como um dos principais problemas. Diga lá, perdão. Você falou, eu sou fã do Excel, né? Eu gosto muito do Excel, mexo muito no Excel, mas não tem coisa pior, né, do que você pegar a planilha de outra pessoa no Excel, assim, você... Essa falta de confiança, né? Para quem mexe no Excel aí, tá me ouvindo, acho que tá sabe o que eu tô falando, né? Então assim, você pega outra planilha e fala, meu Deus, né? Tá, ninguém entendeu o que a pessoa fez, né? E putz, o Excel é a coisa mais simples que tem, é você bater numa fórmula lá, trocar a fórmula e todos os seus dados, tudo que você tá olhando fica errado, né? Então acho que o Excel, a confiança nos dados é muito importante mesmo, né? Como você salientou, e é um problema aí nos projetos, né? Então, assim, numa parte inicial tem que definir o objetivo, né? Também o que eu vejo que é muito comum, né? Quando você vai começar com uma equipe ainda que não tem a experiência no projeto, né, as pessoas pensam muito na mudança, né? As pessoas não estão preocupadas ainda com o objetivo, as pessoas estão lançando solução sem entender o que precisa ser feito, né? As pessoas não sabem medir aquilo, porque o indicador às vezes pode ser um problema, né? Como que o que você quer impactar, né, está representado no indicador que você olha, né? Então isso pode ser uma grande dificuldade do seu projeto se você escolher ele de forma errada, né? Então, acho que tem que ter um cuidado de ver se as mudanças que você vai fazer vai impactar realmente naquele indicador. Então, tem algumas coisas do que está listado aí, né, que são importantes aí, são os problemas que a gente precisa aprender a evitar, né? Como que a gente evita esses problemas, né? Mesmo que a gente comentar aqui, né, que os problemas ocorrem, né? E acho que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente já conhecem um pouco desses problemas, né? Como que a gente pode evitar isso, né, professor, assim, né? Eu posso até começar respondendo aqui, né, se você deixar, dominando a live aqui, né? Eu gosto muito da estrutura da reunião, né, assim, de como que a gente estrutura uma reunião, né, de ter a nossa reunião do projeto de melhoria. Eu gosto do ritmo do projeto, né? Acho que o projeto tem que ter o ritmo, a reunião do projeto é sagrada, né? Tem que ter para dar o ritmo no projeto. Eu acho que você tem que ter uma estrutura montada que você lembre sempre qual que é o seu objetivo, né? Porque quando eu crio o objetivo do projeto, né, tá todo mundo fresquinho, todo mundo sabe o que tem que fazer. Aí daqui um mês já, se a gente não lembra o objetivo, as pessoas já estão pensando em outra coisa, né? Estão pensando em coisas diferentes. Então, estruturar a reunião de modo que a gente sempre saiba o que precisa ser feito para evitar esses desvios no projeto. Então, lembrar o objetivo, lembrar a meta, lembrar o prazo que a gente tem, né? Saber exatamente o escopo, né? Qual que é a área que a gente está atuando para não expandir muito isso durante o projeto, não só por vontade da equipe, mas às vezes por pressão externa, né, de querer melhorar tudo num projeto só também, que acho que é uma dificuldade, né? Você começa a querer melhorar um pontinho, daqui a pouco tem muita gente querendo melhorar tudo dentro do mesmo projeto, né? Então acho que estruturar a reunião acho que é uma parte fundamental aqui.
Dentro dessa estrutura de reunião, Bruno, eu coloco assim, uma das coisas para evitar problema, eu vejo, e eu acho que está muito atrelado a isso, é o que eu chamo de controle de mudança do projeto e definir um canal de comunicação do projeto, né? A gente ter o que a gente chama de uma matriz RACI do projeto muito bem definida. Então, quem tem a responsabilidade, quem tem a autoridade sobre quem são as pessoas que devem ser comunicadas, informadas, e isso do projeto, né? A gente coloca isso do projeto. Dentro dessa canal de comunicação muito claro e muito estabelecido, eu estava falando disso, esse canal de comunicação, nossa, eu me perdi. Esse canal de comunicação, dentro desse canal de comunicação muito bem estabelecido, controle de mudança do projeto, porque a gente fala muito em mudança, e a gente fala na mudança que a gente está executando do processo, mas muitas vezes, durante o percurso, acontecem mudanças ali dentro do próprio projeto. E aí a gente, sem uma visão sistêmica, o projeto pode se perder. Então, como é que funciona o controle de mudança do projeto? Eu acho isso muito importante para evitar problemas aí significativos também. Que é muito uma parte que estava ali na outra, que é a parte da documentação, né? Então, documentar, assim, apesar... Às vezes é o ponto que as pessoas acham mais chato, né? Falar, mas documentar não vai levar a gente a lugar nenhum, né? Muito pelo contrário, né? Acho que a documentação é super importante, né? Então, documentar como as coisas vão ser feitas, documentar as mudanças, como serão feitas as aplicações, né? Eu gosto de falar muito eu escuto muito, né? Lições aprendidas, mas eu prefiro falar lições ensinadas, né? Porque não é sempre que a gente aprende, né? Porque se a gente não documentar e não deixar isso para o ano seguinte, né? Para o próximo evento, o próximo projeto, não aprendeu, né? Alguém aprendeu, mas a empresa não aprendeu se não está documentado, né? E aí eu falo, a gente tem que parar um pouco com essa questão da burocracia, porque aí é onde a gente pode ser inovador e não ficar fazendo mais do mesmo. Você documentar não significa necessariamente você ser burocrático. Você pode encontrar ferramentas muito bacanas de registro, de documentação, e que não seja aquela burocracia e coisa e tal aí que o pessoal reclama bastante. Isso é bem bacana, né? Essas ferramentas aí, a gente tem que estão aí, né? O mundo está cada vez mais tecnológico e a gente tem que andar junto com eles, inclusive na melhoria, né? Melhorar como a gente faz a nossa melhoria aí, acho que é no dia a dia. Então, eu até avancei aqui, né? Já falei um pouquinho de estruturar a reunião, né? Ter um princípio, ter um início da reunião, né? Nossa, eu já participei de muita reunião que já começa, e aí, né? Como é que foi, né? Quem fez o quê, né? Me dava até uma dor no coração, né? Você fala, não, gente, não é assim que começa, né? Começa apresentando a reunião, né? Começa apresentando o projeto, vê as tarefas que ficaram pendentes, né? Vê como que as pessoas se desenvolveram, as dificuldades, desenvolve as ideias, documenta quem vai fazer o quê, né? As listas de tarefa, o nosso 5W2H pode ajudar muito nisso, né? Quem vai ficar com cada atividade e encerra a reunião sempre com a atividade, né? Não é o. Então acabou a reunião, até semana que vem, gente. Tchau. Isso aí. Bom, vamos seguir aqui no nosso roteiro aqui, né? Como que a gente pode definir, né, corretamente um objetivo, professora, né? Como que você ajudaria a gente a definir um objetivo? Eu falo que para a gente definir o objetivo é aquilo que incomoda, aquilo que gera dor para o nosso cliente. Então, o que incomoda, o que gera dor para o nosso cliente? O nosso objetivo ele tem que estar diretamente atrelado a como a melhoria vai ser sentida, né? Então, assim, como é que as pessoas vão sentir, vão vivenciar aquela melhoria? Então, o nosso objetivo tem que estar diretamente relacionado ao incômodo do nosso cliente. Lembrando que ele pode ser interno ou externo, né? Uhum. Mas o projeto de melhoria, ele vem para aliviar esse incômodo. Seja ele da organização, seja ele do consumidor final, enfim. Depende daí onde a gente está com a visão. Mas ele tem que estar diretamente relacionado a esse incômodo, essa dor, sabe? Que a gente precisa ali aliviar.
Bacana. Acho que é bem isso, né? Nosso objetivo aí, acho que tem que gastar energia, né, quando a gente faz o projeto, em definir o objetivo corretamente e ver se ele vai aliviar essa dor, né? Então, acho que a comunicação, eu gosto muito de comunicação também, é importante, né, nessa hora, né? Saber se a mensagem, né, se a dor do cliente, se a necessidade do nosso cliente, né, é aquilo que a gente vai fazer, né? Então, a hora que a gente escreveu o objetivo, né? Então, o objetivo é sempre ser bem específico, sempre ter meta, ter prazo, né? Então, acho que precisa definir isso e precisa sempre mostrar para o cliente, né? Que é isso, ó, vamos fazer isso, né? Estamos alinhados, né? Vamos chegar no mesmo ponto, né? Então, que é o que você falou, né? Alinhar com os clientes, né? Antes de seguir aqui, ó, vou falar uma coisa que eu esqueci, que é as perguntas, né, gente? Mandem as perguntas de vocês aí, né? Para mim, para a professora Gisele aí, para a gente responder, né? Perguntas sobre dicas no geral aí para de melhoria, né? A gente colocou algumas dificuldades aqui, talvez vocês tenham outras dificuldades aí no seu dia a dia, talvez vocês queiram saber outras coisas. Mandem as perguntas aí, fiquem à vontade aí. Daqui a pouquinho aí no final da live aí a gente responde já. E aí, para falar um pouco, né, quando a gente faz o projeto dentro da empresa, né, tem que construir o objetivo, mas tem o dia a dia do projeto, né, e tem as barreiras, né? O que a gente encontra de barreira aí que, para quem está no primeiro projeto, vai ter muita dificuldade, né? E como que a gente pode tentar superar isso dentro do projeto de melhoria? Olha, Bruno, eu falo assim, uma das barreiras, eu estou falando das minhas vivências, dos projetos aí, anos de projeto, uma das barreiras mais difíceis que eu precisei superar, assim, eu coloco duas, assim, principais na minha vida. Uma é a disponibilidade de pessoas para o projeto. Porque quando eu estou numa organização, assim, e o diretor está assim, esse ano é o ano do Green, esse ano é o ano do, né, eles colocam esse ano do Lean Six Sigma, coisa e tal, todo mundo quer participar. Só que, assim, a gente vê, são poucas, algumas empresas, eu acho que no Brasil já vem mudando isso, vaga específica para Green, vaga específica para Black, onde a pessoa é full trabalhando com projetos. E ciência da melhoria. Agora, o que eu vejo na maioria é, nós temos o nosso trabalho no dia a dia, mas um projeto ali a ser executado, o que a gente não deveria ter essa visão, mas enfim, muitos ainda têm, no Toyota Catar a gente fala muito isso, né? A gente deveria entender que isso faz parte do todo, mas é uma demanda a mais, e aí muitas pessoas dentro disso não conseguem conciliar, administrar o tempo. Quando a gente fala no projeto e a disponibilidade de pessoas, eu queria aquela pessoa no meu projeto, tá, mas aquela pessoa não vai conseguir participar e a gente tem que trabalhar ali com o que a gente tem, né? Eu vejo isso como uma das barreiras, mas isso eu falo, sempre a gente tem que documentar ali e deixar bem certinho com o nosso sponsor, com o nosso time. Outra coisa que eu vejo é recurso, gente, é grana. Né? Eu falo, a gente pode querer muita coisa, a gente pode querer, vamos mudar o mundo. Só que, assim, o recurso é escasso. E às vezes a gente não tem ali dinheiro, uma das empresas que eu trabalhei, eles assinavam cheque em branco, fale, toma. Agora, o resto, e vou falar, mesmo essa que assinava, é porque, assim, tinha muita certeza no retorno. Ninguém assina no escuro, né? Você tem que ter muita segurança no retorno disso. Então, eu vejo aí a questão de recurso uma das maiores barreiras ali na execução de um projeto. E hoje a gente falando de indústria 4.0, vindo aí com todo esse analítica, internet das coisas, entre esse machine learning, essa inteligência artificial, é um recurso com muito ainda caro para gente, né? Com ideias e aí propostas inovadoras muito interessantes, mas um custo bem significativo. Você falou do retorno, né? Assim, eu também, já trabalhei também em empresa que as pessoas tinham televisão de 32 polegadas como tela, assim, né? O dinheiro era assim, então não tinha tanta dificuldade, assim, mas é uma dificuldade essa parte do retorno, e eu vou aliar isso um pouquinho com a confiança, né, que é que você falou, né? A empresa tinha certeza que tinha um retorno, né? Então, para quem está fazendo o projeto, né, minha empresa não está contratando o Greenbelt, minha empresa quer fazer melhoria, eu fiz o Greenbelt e quero fazer na minha empresa que desconhece isso,
eu acho que é focar para conseguir esse retorno, né? E esse retorno que eu falo é o retorno do, do dia a dia, mostrar o resultado que esse conhecimento está trazendo, né? Então, vou aplicar a metodologia aqui na minha área, um projeto pequeno, mas vou mostrar o retorno desse projeto para eu ir ganhando a confiança da empresa com os meus projetos, eles vão aumentando de tamanho gradualmente, para que um dia eu consiga um investimento da empresa, que a empresa conheça a minha capacidade e saiba que eu consiga gerar um retorno utilizando essa metodologia. Então, começar com o simples, né? É o que a gente conversou lá no começo, né? Começar em casa, né? Então, em casa, depois eu vou para o meu setor, eu vou fazer, da atividade que eu faço, eu vou fazer um projeto e vou mostrar que eu melhorei na minha atividade que eu faço, depois eu vou para o meu setor, depois eu vou para a minha gerência, e a gente vai conseguindo expandir, porque nenhuma empresa está longe de não querer o resultado, né? Se você mostrar que você tem o resultado, não tem jeito, né? A gente vai conseguir evoluir. Então, é bem o que você falou mesmo, e acho que a gente tem que aliar isso com a confiança do projeto, né? Bom, nosso próximo aqui, né? O que vem, né? A gente tem... Qual que é a diferença de quem tem a experiência, né? O que melhora com os nossos projetos quando a gente tem a experiência, né? Do que o nosso projeto inicial, né? Porque às vezes a gente está lá no nosso primeiro projeto e fala, isso aqui não tem futuro, esse negócio de melhoria não vai dar certo, né? O que vem com a experiência aí nos projetos de melhoria? Eu falo, com esses mais de 22 anos aí na lida, no projeto de melhoria, eu falo, com a experiência, a gente fica um pouquinho mais carimbado, né? Então, eu falo, o que me vem mais com a experiência é o lidar com pessoas, que eu digo que, eu falo, 80% do teu projeto não é o que você entrega, mas como você entrega. Então, às vezes, é pegar na mão da pessoa e falar, e aí, vamos junto? Né? É você entregar um projeto sem atropelar o universo, só para atingir o prazo. O prazo, ele está ali estabelecido, mas bem gerido, você vai chegar nele. Agora, lidar com pessoas, engajar pessoas e motivar pessoas, né? É um trabalho que, com a experiência, com os anos, você vai ganhando. E aí, você tendo aquela equipe bem alinhada, uma equipe que a gente chama de alta performance num curto espaço de tempo, eu acho que é isso que a gente ganha com experiência com os anos. Lidar com pessoas. E a pessoa é o ponto crítico, né, de qualquer projeto, né, não tem jeito, você não vai conseguir sozinho, todos os processos têm pessoas envolvidas, então acho que saber lidar com as pessoas, né, conhecer as pessoas, né, eu gosto, sempre quando eu dou aula, né, quem tá ouvindo aqui já teve aula comigo, né, vai lembrar, né, se teve essa aula comigo, que eu gosto de falar de empatia, né, como que eu gostaria, se eu estivesse dentro de um projeto, como que eu gostaria de receber as informações, né? Como que eu gostaria que as pessoas agissem comigo, né? Porque você vai quebrando essas barreiras, né? É muito diferente você falar como tem que ser feito do que construir junto as pessoas, trazer as pessoas junto. Então, ninguém gosta. Então, como que eu gostaria de ser tratado, né? É um ponto importante mesmo. E aí isso a gente vai adquirindo com o tempo, né? De enxergando, porque a pessoa vem pro projeto, ela está preocupada com outras coisas, né? Está preocupada com o dia a dia dela, está preocupada com qual que é o resultado desse projeto, né? Meu Deus do céu, né? Vou me afundar aqui ou não. Então você tem que ganhar essa confiança mesmo. Isso acho que é com o tempo, acho que você falou bem. E além de ganhar confiança, eu falo de conhecer as pessoas. Uma vez eu fiz um treinamento, a gente falava assim, aquela pessoa gosta de ter uma informação objetiva e direta, ela gosta de ser contextualizada, ela gosta de que venha toda a história junto. Com quem que a gente está ali? Como é que aquelas pessoas são? E aí, para cada uma, você saber lidar ali dentro do projeto. Isso, com o tempo, todo mundo aprende. Vai apanhando e vai aprendendo. Então, para quem está começando, já ficar de olho, então, né, nas pessoas aí, na reação das pessoas, e como é um projeto de melhoria dentro do projeto, né? Como que eu consigo aí entrar, impactar as pessoas no projeto. É bacana. Bom, perguntas, né? Temos perguntas aí da nossa live, temos curiosidades, tem alguma coisa que vocês gostariam que a gente comentasse, respondesse, falasse, contasse, né? Fiquem à vontade aí para a gente poder responder, né? Comentar, contar história, né? Então,
Acho que é muito bacana, né? Mas enquanto o pessoal responde aí, né? É engraçado, né? Você entrava na obra, lá tinha o pessoal com as TVs de 32 polegadas, assim, você falou, essa imagem vem na hora na minha cabeça, assim, né? Com até a televisão para trabalhar, né? Mas a gente fala em tipo de computador, sensor de equipamento, tem coisas assim. E aí a gente tem que entender as empresas, os recursos e os recursos, né? E eu falo, hoje a gente fala de indústria 4.0, quarta revolução industrial, mas a gente tem empresas que estão na segunda revolução industrial. Então, assim, a gente tem empresas ali que trabalham muito com papel, e é o que eu tenho para hoje, é o meu melhor que eu vou fazer com aquilo que eu tenho, né? E funciona, né? Porque esse negócio de melhoria não começou ontem, né? A gente está falando lá do computador nem existia, né? Falando lá de trás, né? Isso aí. Então a gente vai fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. É isso. Não, bacana. Bom, o pessoal tá pouco curioso, então, né? Então acho que ou a gente falou bastante também, né? A gente gosta de falar, né? Também, pra caramba. Bom, bacana, então. Bom, para quem... Opa, deixa eu avançar aqui. Bom, para quem gostou da live, para quem se interessou, né? Para quem ainda não fez, né? A gente tem o nosso cupom aqui, né? Do DTI pro Greenbelt, né? Então, só acessar o QR Code aí, né? Vai ficar gravado na live, vai lá pro LinkedIn, lá na página da live. Então, é só acessar lá, só mandar o QR Code, 20% de desconto no nosso Greenbelt, né? Para quem gostou, se interessou, quem quiser um curso transmitido presencial, né, pode encontrar com a gente aí, né, professora? A gente está sempre neles aí, né? Estamos. E a gente espera vocês, quem tiver interesse, serão muito bem-vindos. Muito bacana. Bom, então é isso. Eu queria agradecer Soleval, fiz Greenbelt na DTI, tenho bastante interesse em ingressar na carreira acadêmica de Lean, né? O que vocês recomendam para o preparo, né, de Lean, né? Olha, eu digo o seguinte, para ingressar na carreira acadêmica de Lean, para preparo, o que eu digo sempre é experiência. Então, eu digo o seguinte, hoje em dia a gente faz um treinamento de Lean, a gente é treinado na metodologia de Lean, mas eu digo, uma vez você treinado, que projetos você fez, que dificuldades você encontrou, que barreiras você enfrentou. Então, a gente fala muito no treinamento de Lean, mas a gente tem que ver o resultado dos projetos, e dentro desses resultados, a gente fala de grana, a gente fala de retorno financeiro. Então, projetos com retornos financeiros significativos, né, que foram bem desafiadores. Então, hoje em dia a gente fala projetos com retorno de 10 mil, 20 mil, 30 mil, até projetos que eu já fiz com retorno de 3 milhões, né, 3 milhões e meio, 4 milhões, claro que depende da companhia e do problema, enfim, da complexidade. Mas não querendo equiparar projetos, mas o quanto de retorno financeiro e ganho para a companhia seus projetos trouxeram. Eu acho que isso é um diferencial para você se preparar para a carreira acadêmica aí na área de Lean. Tá? O Lean tem um segredo lá, né, do Lean, que é a parte da cultura, né? Você tem que entender o Lean como cultura, e acho que o maior desafio dele está aí, né? Então por isso que tem que ter experiência, né? Porque como que você consegue fazer isso dentro da empresa, né? Mudar uma cultura da empresa. Então acho que é bastante vivência mesmo aí, né? É isso aí. Temos outra pergunta, professora. Como identificar o problema do meu cliente? Olha, para você identificar o problema do seu cliente, você precisa se colocar no lugar do seu cliente. Eu coloco assim, às vezes a gente pode parecer simples, mas não é tão simples a gente sair de uma posição e se colocar na posição dele. E às vezes é fazer uma imersão mesmo, é visitar teu cliente, é passar um tempo com ele, né? Então, assim, vou falar, eu trabalho em várias frentes de Lean. Uma das frentes que eu trabalho é na parte de Lean Healthcare, né? Na área de saúde, no hospital. Então, é o seguinte, para eu entender o que acontece com o meu cliente,
que seja um paciente, todo mundo aqui é paciente, né, gente? Eu preciso me colocar no lugar do paciente, que é o quê? É ficar naquela fila, é aquele tempo de demanda, é talvez ter um tratamento que não seja satisfatório passado pelo médico, enfim. E aí eu acho que para identificar o problema do seu cliente é você se colocar no lugar dele, mas o se colocar no lugar dele é realmente passar um tempo junto com ele, sabe? Dedicar esse tempo ali junto com ele para sentir a dor dele, minha visão. É bacana, né? A pergunta da Fernanda aí, né? É. Tem que entender, né? Tem que entender também, né, assim, o que você falou é bem legal, né, assim, colocar no lugar do cliente, né, eu já vi muitas empresas, né, as pessoas criam justificativa para agir daquela forma, né, mas não se coloca no lugar do cliente e vê o que o cliente está sentindo, mas sempre tem uma explicação para aquilo, né. Tem mais uma pergunta do Francisco Tavares. Com a experiência que tem em operações logísticas, além do Green e do Yellow, né, qual outra certificação eu posso ter? E olha, você pode ter a certificação de Black, né? Que eu acho que é para mim importante aí para ti, Francisco, vai te trazer bastante conhecimento estatístico, uma visão muito ampla e mais ampla ali, né? Da parte de Lean. E além disso, Bruno, me corrija se eu estiver errado, eu sou apaixonada pelo To Go da EDTI, né? Então, assim, onde você pode conseguir ali uma certificação de Master Black Belt. Então, onde você tem profissionais específicos aí em cada área, eu sou uma das que fui participante, acho que o Bruno deve ter sido, e mais outros ali, professores da EDTI, que tem um trabalho incrível, Francisco, no To Go da EDTI, para que você possa conseguir ali sua certificação de Master, e aí poder mentorar, e dar treinamentos, até melhorando aí a resposta de quem tinha feito antes. Uma das coisas ali para você poder aí seguir também essa parte de treinamento é você se tornar um master, né? E aí poder mentorar ainda mais projetos aí na área, tá bom? Espero ter respondido Espero ter respondido a contento aí, Francisco, mas fale, Bruno. O Francisco, né, acho que é bacana, ela falou do EDTI Go, né, que tem todos os cursos da EDTI, né, mas pela parte de logística também, a gente tem lá o especialista Lean, né, que é um curso voltado para Lean, né, tem bastante conteúdo de Lean, que acho que se enquadra bem aí nessa área de logística, né, um pouco da filosofia do Lean, acho que ajuda bastante também, então tem um conteúdo lá um pouco mais específico do Lean nesse curso que a gente tem, né? Então, e avançando aí para certificações Lean, também acho que é uma parte legal aí para quem trabalha em logística, que tem bastante coisa associada aí que, né, dá para trabalhar e aplicar como ferramenta aí nessa área, né? Sim. Vamos lá, temos mais questões. Bom, acho que foram essas as questões aí, né? Acho que é bacana. Quem tiver mais interesse em conhecer a gente, né? Entra no nosso site, conversa com a gente lá, né? A gente está à disposição, né? Agradeço todos vocês aqui presentes na nossa live, espero que a gente tenha contribuído um pouquinho, né? Tenha aprendido um pouco. A gente sabe que a gente está num horário mais difícil, no horário de trabalho, mas aí o pessoal vem, né? Entra, assiste um pouquinho, acho bacana, né? Então, obrigado pela presença. Quero agradecer especialmente aqui a professora Gisele, né, por participar, contribuir, né, imensamente aqui, né, com a experiência dela. Foi bem enriquecedor, professora. Imagina, Bruno, eu quero agradecer o convite aí que vocês me fizeram. Fico muito lisonjeada e obrigada pela oportunidade. Bacana.